Você tem ideia do quão avançada está a inteligência artificial atualmente disponível ao público em geral? Ela pode ser muito útil se você souber utilizá-la, mas se você não souber utilizar, ela pode atrapalhar a sua vida. Fala galera, beleza? Eu sou o Battioli e o meu objetivo é ajudar você a conquistar sozinho a sua cidadania italiana sem a necessidade de contratar uma assessoria. E hoje a gente vai falar sobre 3 itens. Primeiro, a inteligência artificial aplicada, o chat GPT relacionado à cidadania italiana. Segundo lugar, quais as etapas e ordem correta no processo na Itália. Em terceiro, como eu e você podemos nos beneficiar da inteligência artificial. E aqui a gente está falando sobre cidadania italiana, né? Então com ênfase um pouquinho aí nesse assunto da cidadania italiana. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, introdução ao chat GPT. O que é esse tal chat GPT? Para quem ainda não ouviu falar, não sabe do que se trata, é um sistema baseado em inteligência artificial de linguagem. Então ele funciona com uma interface de chat mesmo, né? Como se fosse o chat ali do WhatsApp, só que você falando com uma máquina, com um computador, que funciona através de uma rede neural, né? Uma inteligência artificial que dá excelentes respostas. É realmente inacreditável quando a gente vê em uso e a gente já vai ver isso aqui funcionando. Então, eu peço a você, preste atenção, tá? Tome nota disso aqui. Se você quiser assistir esse vídeo, eu peço que você assista ele até o final para você entender o que eu estou falando aqui. Se você não for assistir até o fim, eu acho, né, recomendo aí que você não assista, tá? Porque é importante que você não fique com a informação pela metade do que eu estou trazendo aqui para você, beleza? Então, vamos aqui para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês funcionando esse sistema de inteligência artificial e as consequências disso. O intuito desse vídeo não é demonstrar como você utiliza a plataforma, tá? Existem vários vídeos aqui no YouTube mostrando como você deve fazer para se cadastrar nela. É bem simples, tá? Se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo aqui sobre isso, deixem nos comentários. Senão, não é o foco desse canal. Então, você vai ter essa estrutura aqui de chat, onde você faz as perguntas e a plataforma vai respondendo. Então, com ênfase no conteúdo desse canal, no nosso assunto aqui, que é cidadania italiana, eu vou utilizar a seguinte pergunta para iniciar a nossa conversa. Como realizar o processo de reconhecimento da cidadania italiana na Itália? E vamos ver a resposta que ela vai dar. Então vai ser inédito para mim, eu estou fazendo em tempo real, não sei exatamente a resposta que vai vir. O processo de reconhecimento da cidadania na Itália pode ser feito seguindo os seguintes passos. Obter todos os documentos necessários: certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e certidão negativa de naturalização e certidão negativa de antecedentes criminais, todos apostilados e traduzidos para o italiano. Então, ela está respondendo aqui, a inteligência artificial está dando as respostas, eu vou lendo e depois de terminar todas as respostas, a gente vai repassar item a item para ver se essas respostas estão de acordo com o correto, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Esse foi o primeiro item, vamos para o segundo. Viajar para a Itália. É necessário obter um visto de entrada na Itália para o reconhecimento da cidadania, que pode ser solicitado na embaixada ou consulado italiano em seu país de origem. Terceiro, registro na cidade italiana. Ao chegar na Itália, você pode registrar sua presença na cidade onde irá solicitar o reconhecimento da cidadania. É importante estar ciente de que a listagem de documentos exigidos pode variar de acordo com a cidade. Quarto, agendar a visita ao escritório de cidadania. Depois de se registrar na cidade, você deve agendar uma visita ao escritório de cidadania local. Esse escritório é responsável por avaliar sua documentação e decidir se você atende aos requisitos para o reconhecimento da cidadania. Quinto, aguardar a análise do pedido. Depois de apresentar todos os documentos necessários, você deve aguardar a análise do seu pedido. O tempo de espera pode variar, mas pode levar vários meses. E sexto, obter a cidadania italiana.
Se seu pedido for aprovado, você receberá um certificado de cidadania italiana e poderá obter o seu passaporte italiano. É importante lembrar que o processo de reconhecimento da cidadania italiana na Itália pode ser complexo e demorado. Portanto, é recomendável obter assistência jurídica especializada para orientá-lo em todo o processo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do primeiro item que ele colocou. Obter todos os documentos necessários. Nessa parte, a inteligência artificial trouxe uma resposta que está parte correta e parte incorreta. Por quê? Ela menciona aqui a certidão negativa de antecedentes criminais. Esse documento não é necessário para a cidadania italiana iuris sanguinis, ok? A certidão de antecedentes criminais ela é necessária para o processo de naturalização, que não é o foco desse canal. Naturalização é o processo, geralmente, quando a gente fala sobre ele, é a naturalização por casamento. Então, se uma pessoa que tem a cidadania italiana se casa com alguém, o cônjuge que se casou pode solicitar a naturalização. Para esse procedimento, um dos documentos necessários é a certidão de antecedentes criminais, ok? Para processo iuris sanguinis, ela não é necessária. Segundo lugar, viajar para a Itália. É necessário obter um visto de entrada na Itália para o reconhecimento da cidadania, que pode ser solicitado na embaixada ou consulado italiano em seu país de origem. Essa informação está totalmente equivocada. Você não precisa de visto para solicitar a sua cidadania. Isso aqui não procede, ok? O visto ele é utilizado para quem não tem o direito à cidadania italiana ou para quem vai morar na Itália com outra finalidade. Por exemplo, uma pessoa que não tem a cidadania italiana e vai morar na Itália para estudo, por exemplo, ela vai solicitar na embaixada ou no consulado um visto para estudo. Não tem nada a ver com o processo de cidadania italiana. Para quem vai fazer o processo na Itália, o que você precisa ao ir para a Itália, ao chegar lá, é o seu carimbo de entrada na Itália. Então você fazer um voo direto, entrando na Itália, do Brasil para a Itália, ou para quem não vai fazer um voo direto, ao chegar lá, fazer a declaração de presença, a dichiarazione di presença, que é feita na delegacia, né? Então é chamada a Questura Ufficio Immigrazione. Tá? Então o visto não é necessário, não existe. Esse segundo item foi um erro cometido pela inteligência artificial. Terceiro item, registro na cidade italiana. Ao chegar na Itália, você precisa registrar sua presença na cidade onde irá solicitar o reconhecimento da cidadania. É importante estar ciente de que a lista de documentos pode variar. Então, aqui, uma parte está certa, uma parte está errada. Você não precisa registrar a sua presença na cidade, tá? Esse termo aqui ele está incorreto. Você precisa fixar a sua residência, tá? Então, não é estar presente, mas sim ser um residente no comune, tá? Então, essa é a informação que está errada. Você precisa registrar a sua residência e não a presença. E a parte que está correta é que os documentos podem variar. Então, existe uma listagem padrão para o processo de solicitação da fixação da residência, mas sim pode variar. Pode ser que o oficial do órgão, que é o anágrafo, ele pode solicitar documentação adicional. O quarto item, agendar a visita ao escritório da cidadania. Esse termo utilizado, escritório da cidadania, foi uma tradução que a plataforma faz, mas o nome correto seria Ufficio Cittadinanza, que fica dentro do Ufficio Stato Civile, ok? Então é só uma questão de tradução. Depois de se registrar na cidade, você deve agendar uma visita ao escritório local. Esse escritório é responsável por avaliar sua documentação e decidir se você atende aos requisitos para o reconhecimento da cidadania. Não está errado, tá? Assim, não está 100% escrito da forma correta, mas não está errada essa informação, porque o oficial vai analisar e verificar se realmente você se enquadra no processo de reconhecimento da cidadania. Então, eu poderia dizer que sim, o item 4 ele está correto. Tá? Só os termos utilizados que não são muito convencionais de acordo com os órgãos italianos. Mas sim, está correto. Quinto, aguardar a análise do pedido. Então, depois de apresentar todos os documentos, você deve aguardar a análise e o tempo de espera pode variar, levando vários meses. Está correto, mas está incorreto. Tá? Então, assim, na verdade, entre esses dois itens aqui, o que ficou faltando?
Faltou a confirmação do vídeo, né? Ele confirmar que você está residindo lá no comune. Tá? Então, não está errado, mas está incompleto. E, por fim, obter a cidadania italiana. Se o seu pedido for aprovado, você receberá um certificado de cidadania italiana e poderá obter o seu passaporte italiano. Então, também não está errado, está um pouco incompleto, né? Porque você não recebe um certificado de cidadania. Você vai solicitar a sua certidão de nascimento italiana. Então, também, eu diria que ele está 80% correto aqui, né? Então, esse teste que a gente fez aqui, ele não está errado, né? Tem algumas etapas que estão erradas, mas ele está, digamos aqui, uma parte correta, uma parte incorreta e incompleta. Então vamos fazer mais uma pergunta. Vamos colocar aqui quais são as etapas do processo completo. Lista. Pedi para ele fazer uma lista, né? Então, o processo completo para o reconhecimento da cidadania varia de acordo com o país de origem, pode envolver diferentes etapas, mas de maneira geral inclui as seguintes. Então, enquanto ele preenche aqui, veja como é fantástico a forma como funciona o sistema, né? Como ela responde de maneira bem clara visualmente, fazendo listas, né? E é realmente muito poderosa a forma de linguagem como ela responde. Apesar de que o conteúdo pode não estar correto, a forma visual, a linguagem é realmente muito eficiente. Então, vamos pegar aqui, vamos lá, então a partir do primeiro item, coleta de documentos. É necessário obter todos os documentos necessários para provar a descendência do requerente de um ancestral italiano. Esses documentos podem incluir certidões de nascimento, casamento, óbito, naturalização, entre outros. Beleza, está correta essa informação. Número 2, verificação da elegibilidade. Depois de coletar todos os documentos necessários, é preciso verificar se o requerente é elegível para a cidadania italiana, com base em critérios como a data de nascimento do ancestral italiano, a data de emigração e a cidadania do cônjuge. Uma parte aqui está correta, que é a verificação da elegibilidade, ou seja, é a famosa análise dos documentos. Mas os critérios que ele elencou não estão corretos. A data de nascimento do ancestral italiano é irrelevante. Tá? Se você conseguir comprovar a sua ligação com um ancestral italiano de 1500, você consegue obter a cidadania. Não importa o ano que essa pessoa nasceu. A data da emigração, essa informação também é irrelevante. E a cidadania do cônjuge é menos relevante ainda. Então, a segunda parte da resposta está bem equivocada. Terceiro lugar, tradução e apostilamento dos documentos. Os documentos precisam ser traduzidos para o italiano e apostilados, ou seja, legalizados para serem reconhecidos pelas autoridades italianas. Está correto, mas falta um item. Ele tem que ser traduzido por tradutor juramentado, intérprete público, uma pessoa que fez um concurso e tem capacidade técnica para executar esse trabalho. Beleza? Então está 90% correta a resposta. Quer dizer, ela está correta, ela só está incompleta. Quarto, preparação do pedido de cidadania. Depois de coletar e verificar os documentos, é necessário preparar o pedido de cidadania, que inclui um formulário e uma lista de documentos. Também está correto e um pouco incorreto, porque esse pedido é a demanda. Tá? Então, você pode fazer isso, mas, na verdade, essa é uma tarefa do oficial do comune. É ele que faz isso. Quando eu explico aqui em vários vídeos, inclusive no meu curso, né, como você entregar já a demanda pronta, é para facilitar, para agilizar o seu pedido, mas não é uma obrigação sua. Apresentação do pedido. O pedido de cidadania deve ser apresentado às autoridades italianas competentes, como consulado ou a embaixada italiana no país de residência do requerente. Essa informação está correta do panorama geral da cidadania, mas veja que eu estou falando sobre como fazê-la na Itália. Então, o pedido ele deve ser encaminhado ao comune de residência. Tá? Então, aqui ela está incorreta porque ela não está focando na questão de que é na Itália. Análise do pedido, sexto item. Depois de apresentar o pedido, as autoridades italianas analisarão a documentação e verificarão se o requerente é elegível para a cidadania. Tá certo também, né?
Próximo item, a aprovação e obtenção da cidadania. Se o pedido for aprovado, o requerente receberá um certificado de cidadania italiana e poderá obter o passaporte italiano. Também está correto. A informação. Registro de cidadania italiana. Após a obtenção da cidadania, é necessário registrar a cidadania italiana em um comune, um município, que é a última etapa do processo. Então, isso aqui está errado. Tá? Então, você veja que ela apresentou algumas informações corretas, mas fez uma salada e misturou as informações e a ordem das coisas, tornando confuso, porque não, né, no geral não está correta a informação. Então, por exemplo, começa pela coleta da informação, segundo faz a análise, tradução, beleza, mas ela pulou a etapa da imigração, do estabelecimento, né, a fixação da residência, que é fundamental para o processo, a visita do vigile, depois ela não coloca aqui, por exemplo, você fazer o AIRE, que também é necessário para quem vai sair da Itália, fazer a solicitação da carteira de identidade para o passaporte. Então, assim, de modo geral, quando você vai fazer um procedimento, assim, burocrático, que envolve lei específica de um país, essa plataforma ela não é a mais recomendada. Tá? Não é interessante você delegar uma informação, né, uma questão burocrática tão importante quanto uma cidadania, um processo jurídico, algo assim, para uma inteligência artificial. Tá? Por quê? E aqui é importante que você entender a diferença das coisas. Esse sistema ele foi desenvolvido para trabalhar com a linguagem e não exatamente com o conteúdo. Tá? Então você veja como ela mostra as informações de uma forma muito fácil de se entender. Não comete erro de grafia, erro de gramática, nada disso. A questão da linguagem ela é perfeita, mas o conteúdo deixa a desejar nesse tipo de situação. Tá? Então, por isso eu queria frisar a importância, por isso eu pedi para quem está assistindo que fique até o final, para você entender que em certos casos é perigoso você utilizar uma inteligência artificial para desenvolver, por exemplo, um processo de cidadania. Você vai dar com os burros na água, né? Você vai ter o seu processo travado porque vai perder as etapas corretas. Então, nesse tipo de situação, você deve sempre procurar orientação profissional, procurar alguém que entenda, um consultor, um advogado, algum especialista no assunto para te ajudar com as orientações. E como eu falei no início desse vídeo, o meu trabalho aqui, o meu foco nesse canal é ajudar você a aprender a fazer o seu processo sozinho, sem que precise contratar um assessor para desenrolar o seu processo. Tá? Então, você pode contratar alguém ou você pode aprender a fazer sozinho. E o meu trabalho aqui é focado nisso. Então, agora vamos falar sobre a última parte, né? Como que eu e você podemos nos beneficiar disso aqui. Então, em primeiro lugar, só mostrar para vocês uma utilização dessa plataforma, não focada exatamente na cidadania italiana, mas, por exemplo, como que você poderia utilizar isso na Itália, né? Se você estivesse querendo fazer um passeio e conhecer Roma, tá? Você pode colocar, por exemplo, crie um roteiro para conhecer Roma em 3 dias. E veja a sofisticação desse sistema, como ela é útil e como ela pode criar um roteiro para você, o que não vai envolver um processo burocrático, não vai envolver leis, é simplesmente um cronograma de viagem. Então não há consequências negativas se ela esquecer, por exemplo, de um ponto turístico, certo? Mas veja que interessante a forma como ela cria aqui o roteiro, né, e a forma como ela dispõe as informações. Então, com apenas 3 dias para conhecer Roma, é importante planejar bem as atividades e priorizar os pontos turísticos que mais lhe interessam. Segue abaixo um roteiro sugerido para conhecer Roma em 3 dias. Então, primeiro, de manhã você conhece o Coliseu e o Fórum Romano, né? Que, claro, não tem como ir a Roma e não conhecer o Coliseu, isso não existe. De tarde, Palatino e Circo Máximo. À noite, jantar em Trastevere. Não sei, não conheço esse local. Segundo dia, Basílica de São Pedro e a Praça São Pedro, né? Que é o Vaticano, tá? De tarde, Castelo Sant'Angelo e o Panteão. E à noite, Fontana di Trevi e o jantar em uma trattoria local. Bom roteiro, estou gostando.
Terceiro dia, eu passei só 2 dias em Roma, então o meu roteiro não foi tão amplo. Terceiro dia, museus do Vaticano e à tarde a Vila Borghese e seus jardins. E à noite, jantar em um restaurante típico romano. Então veja que sempre um jantar à noite que é realmente, né, uma tradição da cultura italiana. E aqui algumas dicas importantes, né, um extra que eles mandaram. Compre ingressos antecipadamente para o Coliseu e museus do Vaticano para evitar longas e perda de tempo. Realmente essa dica muitas pessoas dão. Eu já ouvi vários relatos de gente que ficou horas na fila e, por incrível que pareça, quando eu fui no Coliseu não tinha fila nenhuma. Simplesmente comprei o bilhete e entrei instantaneamente. Utilize o metrô para se deslocar entre as atrações. Sim, boa dica. Experimente a culinária local, como pizza, gelato, pasta, em restaurantes tradicionais e trattorias. Claro, isso aqui, né, nem precisa dar essa dica. É o que você mais vai fazer na Itália, é comer. Se possível, reserve um tempo para se perder pelas ruas de Roma, conhecendo bairros menos turísticos e descobrindo a autêntica vida italiana. Então, realmente, veja que na elaboração do roteiro, a inteligência artificial mandou muito bem, né? Deu ótimas dicas. Claro, você pode ir conversando aqui e elaborando para a sua necessidade. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, elabora um roteiro para casais, ou um roteiro para crianças, né? Enfim, você vai conversando e ele vai desenvolvendo várias respostas extremamente surpreendentes, realmente é muito legal, mas tome cuidado para fazer a sua cidadania italiana, estude com um profissional, acompanhe criadores de conteúdo, não só eu, outras pessoas que fazem esse trabalho aqui. Veja com quem entende, com quem sabe do que está falando. Tá? Para esse tipo de coisa não é recomendado a inteligência artificial. E por fim, né, para finalizar aqui, como que eu venho utilizando a plataforma de inteligência artificial, o ChatGPT, e por que isso também pode ser bom para você. Então, quando eu faço análise de certidões, análise da documentação dos meus clientes, existem 2 etapas nessa análise. A primeira etapa é a extração dos dados que existem nessas certidões. Que dados são esses, Mattioli? O nome das pessoas, né? Então o nome de quem consta no registro, por exemplo, do nascimento, do casamento, o nome dos pais da pessoa, a data dos eventos, o declarante, quem declarou aquele evento, enfim, né? Local. São informações que devem ser extraídas das certidões. Eu pego essas informações, coloco elas em uma tabela e depois a segunda parte é analisar as informações para ver se elas têm divergência ou se está tudo convergindo corretamente sem a necessidade de retificação. E é aqui que entra a inteligência artificial. Então, atualmente, comecei agora, no final do mês passado, passei a utilizar o sistema de inteligência artificial. Não só esse, são 2 que eu utilizo, para extrair os dados e organizar eles em tabela. Então isso facilitou muito o meu trabalho, porque a primeira parte ela é feita 80% pela máquina. Eu simplesmente vou conferir se ela fez correto, se ela extraiu os dados corretamente, daí sim a análise propriamente dita eu faço, porque isso não tem como eu passar para a máquina fazer. Tá? Então essa é uma forma que eu achei de me beneficiar da inteligência artificial. E aqui que está o benefício para você, que ainda não fez a sua análise. Então, a partir de agora, eu estou trazendo um valor especial, um valor melhor para quem quiser contratar análise de certidões, porque o meu trabalho foi diminuído graças à inteligência artificial. Então, se você tem interesse em uma análise de certidões, analisar o seu pacote de documentos para a cidadania italiana, o link é o primeiro aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. E antes da gente finalizar, antes de concluir esse vídeo, como eu venho fazendo aqui nos últimos vídeos, vou responder uma dúvida recorrente de inscritos. Que dúvida é essa que o pessoal sempre traz? Então as pessoas perguntam para mim, olha, eu analisei aqui brevemente as certidões da minha família e tem uma variação no sobrenome. Tá? Então, o sobrenome do antenato era um e depois ficou uma variação na letra, alguma coisa assim, mudou. Precisa retificar? E aqui não existe uma resposta precisa, uma resposta final que a pessoa pode te dar. Tá? Se a pessoa que analisar a tua documentação ela for séria, ela vai te dar a resposta de que sim, é necessário retificar, ou de que talvez precise retificar e que isso vai ficar a cargo do oficial que analisará
a sua documentação. A resposta nunca pode ser não. Tá? Nunca a pessoa pode falar, não, isso aqui não precisa retificar, não tem problema nenhum. Essa resposta ela é muito perigosa, tá certo? Então, por hoje é só isso e a gente se vê no próximo vídeo.